Esse é mais um capítulo da série Turismo Rural Memórias Femininas, que é um projeto que se propõe fazer um recorte das memórias femininas e gravar tudo em um canal de YouTube disponível a todos para fazer pesquisa, para entender o processo do turismo rural. Recorte feminino porque a história da mulher tem muito a ver com a história do turismo rural. Especialmente hoje quem nos fala é a Marília de Gonçalves, da Mantiqueira Mineira, e que tem uma característica de ser de origem, né, origem regional e estar numa região que os novos rurais estão muito envolvidos, então ela tem um arcabouço de reconhecimento e também essa olhar para as reservas particulares de proteção, olhar para o meio ambiente de qualquer forma, tem a pousada, então tem a parte de hotelaria, e só fazer um recorte que nós estamos no meio de uma crise mundial, né? Nós estamos em 2020, dentro de uma perspectiva de viver todo o Covid-19, só porque esse vídeo vai ficar, né, durante muitos anos disponível. Como a memória da Marília, eu vou pedir para que ela se apresente melhor, para que ela se coloque as suas memórias. Marília, muito obrigada por participar, hein? Imagina, André, eu que agradeço, é sempre um prazer poder falar, né, com você e falar desse tema. Bom, meu nome é Marília Ribeiro, eu sou natural de Gonçalves, costumo brincar que eu sou nascida e criada, né, aqui no interior, e assim, com muito orgulho. E sempre que a gente fala dessa parte rural, eu gosto muito de falar, né, da percepção que eu tenho, assim, de evolução realmente e das mudanças que aconteceram no espaço que eu considero curto de tempo. Porque quando eu era criança, adolescente, até no início da juventude, a gente tinha vergonha de falar que a gente era da roça. Né? Eu me lembro que eu fui fazer o meu segundo grau numa cidade vizinha e quando nós chegávamos lá, era tudo estrada de terra, então sempre os uniformes estavam muito empoeirados ou a gente estava com barro, alguma coisa do tipo. E aí a gente pensava, nossa, né, a gente mora na roça. E na verdade, com o passar do tempo, a gente foi vendo quão importante e quão orgulho nos dá essa experiência, né? Então eu consegui acompanhar realmente a introdução, a chegada do turismo rural, do turismo em si aqui em Gonçalves e toda a evolução que ele está tendo. Gonçalves é uma cidade, né, de 4.200 habitantes, então ela é bem pequenininha. Minha família toda é daqui, né? Então eu saí para estudar fora, fiquei um tempo fora e voltei. Minha formação básica, né, comunicação social, sou formada em jornalismo e fui fazendo minhas especializações na área de propaganda e publicidade, marketing e inteligência e turismo rural. E aí acabou que eu trabalhei, né, um tempo na área de comunicação quando eu me formei e depois fui convidada para trabalhar aqui em Gonçalves na Secretaria Municipal de Turismo. Então, assim, eu brinco que eu caí de paraquedas na área do turismo, não foi uma coisa realmente programada, mas me apaixonei pela área. Então, eu fiquei inicialmente 3 anos como secretária municipal de turismo de Gonçalves, né, a partir de 2010. Aí, em 2013, eu fui convidada para assumir a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente na cidade vizinha de São Bento do Sapucaí, que são cidades assim grudadas, né, mas que já é estado de São Paulo. E depois fiquei 3 anos em São Bento, saí de lá, fui fazer uma outra especialização, fiquei um tempo em São Paulo, voltei para Gonçalves e trabalhei mais 2 anos como secretária municipal de turismo aqui. E aí faz um ano que eu me exonerei do cargo e estou trabalhando, né, na administração, junto com a minha família, da pousada e restaurante Vida Verde, aqui em Gonçalves, que é uma pousada com características rurais e um restaurante que a gente também resgata e preserva as tradições locais, valoriza muito o slow food, né, uma proposta de comida da roça servida em fogão a lenha. Mas eu sempre brinco que quando a gente está engajada com essa questão, né, maior, a gente não consegue ficar focado só no nosso empreendimento. Então, eu atualmente também faço parte da diretoria do Circuito Serras Verdes, né, que é um circuito turístico, uma instância de governança regional,
que tem 19 municípios associados, e a gente também desenvolve um trabalho de turismo rural, é um dos eixos nossos de trabalho dentro do circuito. E também sou uma das interlocutoras pelo Circuito Serras Verdes do projeto Destino Mantiqueira, que é um projeto, né, do governo federal, e que um dos eixos, um dos segmentos que a gente tem trabalhado é o turismo rural. Basicamente, toda a experiência que a gente tem nessa área de turismo rural, ela veio com as vivências, né? A gente foi vendo a necessidade de estruturar coisas que já eram naturais, digamos assim, que a gente sempre conviveu, trabalhou, e que, na verdade, nunca tinham sido estruturadas realmente pensando no turismo, pensando que poderiam se tornar um produto. E, para nossa surpresa, aqui em Gonçalves, o turismo chegou e, assim, não foi uma coisa realmente planejada, né? As pessoas começaram a vir para cá, a grande maioria de São Paulo, se apaixonaram pela cidade, começaram a comprar pequenas propriedades, alugar casas. Com isso vieram as primeiras pousadas, né? A pousada Vida Verde hoje é a primeira pousada que está em funcionamento, com 25 anos já aqui na cidade. É uma pousada que sempre foi administrada por pessoas, né, daqui, e que viu realmente um potencial, um diferencial nessa cadeia gigante que é o turismo. E com a chegada do turismo aqui em Gonçalves, veio a necessidade, né, da ampliação dos empreendimentos, porque nós não tínhamos pousadas, restaurantes, era tudo muito limitado. Então foram sendo construídas pousadas, foram sendo construídos restaurantes. A gente tem aqui uma grande visitação de pessoas de São Paulo, e esses visitantes também se tornaram empresários. Então, assim, o número de empresários em Gonçalves vindos de grandes centros, principalmente da capital paulista, é muito grande. Então, as pousadas que surgiram, os restaurantes também começaram a surgir, e de repente a gente viu uma movimentação da parte rural. Gonçalves sempre foi predominantemente rural, né? Nós tínhamos muita plantação de batata, de cenoura. O PIB do município sempre foi lá atrás, né, de origem agrícola. E aí, com a chegada do turismo, a agricultura ainda continuou forte por um tempo, só que a gente começou a ver que teve uma migração também da agricultura convencional para a agricultura orgânica. E a gente entende que isso foi graças à chegada do turismo, que trouxe uma nova perspectiva, né, para o município e para os negócios locais. Então, de repente, a gente viu uma feira de produtos orgânicos sendo estruturada, que hoje ela é muito requisitada, né? Ela tem uma referência muito grande na região. E, paralelo a isso, nós também percebemos alguns produtores rurais adaptando as suas casas como restaurantes para começar a receber os turistas. Então, há 15 anos, eram restaurantes pequenos, né? Eles pegavam as próprias casas, a área, por exemplo, a área de lazer, a varanda, eles transformavam no restaurante, colocando mesas, cadeiras, adaptavam uma cozinha e começaram a receber os turistas. E aí o movimento daqui realmente aumentou, né, consideravelmente, e eles começaram a investir em fazer espaços maiores, mas sempre com essa proposta, tudo, né, muito próximo à casa, quando não é junto, é ao lado da casa. E começaram a servir comida de roça, né, a comida do dia a dia, arroz, feijão, frango caipira, leitoa pururuca, carne de lata, coisas que para a gente que é da roça é comida do dia a dia, mas que para quem vem de grandes centros não é, né, é uma comida diferente e que caiu muito no gosto do paulista e do paulistano. E hoje dos outros públicos que a gente também recebe. Aí dentro da gestão pública, né, em 2010, quando eu comecei na Secretaria de Turismo, o que a gente percebeu? Que a gente precisava começar a estruturar, né? A gente precisava começar a formatar os produtos, a começar a investir em capacitação, em realmente qualificar o pessoal que estava trabalhando no turismo,
E junto com isso veio uma mídia espontânea muito grande, o que trouxe muitos turistas para Gonçalves, e a gente teve realmente um aumento muito significativo do número de empreendimentos nessa ocasião, nessa oportunidade. E aí o que a gente pode perceber nisso tudo? Que as pessoas começaram a se unir e a trabalhar realmente em cadeia, né? E aí veio a ideia, a iniciativa de fazer o primeiro festival de gastronomia e cultura da roça de Gonçalves. Então essa ideia surgiu dentro do Conselho Municipal de Turismo na época, né, o Contur, e foi um projeto realizado com diversas mãos, né? A Secretaria de Turismo encabeçou o projeto, mas ele só pôde ser realizado porque teve um envolvimento muito grande dos empresários que faziam parte do Conselho Municipal de Turismo. E quando a gente foi desenhar o projeto, o que a gente pensou? Que a gente queria trazer um festival de gastronomia que realmente fosse a cara de Gonçalves. Então, nós não queríamos trazer chefes renomados, famosos, né, no Brasil. Nós queríamos que os chefes dos restaurantes de Gonçalves fossem os protagonistas do evento. E aí a gente resolveu criar um espaço, né, do festival para a gente trazer esses restaurantes para o centro da cidade e eles começaram a cozinhar lado a lado. Então, na verdade, no primeiro ano, era dentro do clube recreativo e na rua em frente, né? E a gente montava várias barraquinhas mesmo, e eles ficavam lado a lado cozinhando. E sempre nós tínhamos uma temática, e essa temática sempre foi para valorizar a comida da roça. Então, o primeiro festival de gastronomia que a gente fez, a gente teve o tema comida da vovó, né? Que era para resgatar as lembranças realmente da infância, da casa da avó, daquela coisa bem rural, de quintal. E o festival foi um sucesso. Ele começou muito pequenininho, né? E ele foi crescendo, crescendo, ganhando corpo. E nos últimos anos a gente não teve, mas a última edição que a gente realizou foi ano retrasado. Aí já foi num lugar muito maior, mas a gente conseguiu, ao longo de 7 anos, manter essa proposta. Andréia, você está me ouvindo? Andréia? Está me ouvindo? Sim, é que eu deixo a minha voz fechada para você falar. Ah, então tá. Não, é que eu fiquei com medo, falei, bom, será que tá? Então, beleza. Não, não, é que eu deixo a voz fechada para você falar suas memórias. Então tá, qualquer coisa, se eu estiver fora do direcionamento, você Não, vai... não, ao contrário. Eu também estava falando nisso. É interessante que você está colocando sua memória de coisas que eu também não conhecia. Por exemplo, a história eu só cheguei em Gonçalves conhecer quando a feira já estava montada, né? A feira de orgânicos, né? Inclusive quando eu vou aí eu faço compra. Mas esse processo, esse também a relação do slow food, ou seja, tudo, mesmo sendo uma cidade pequena, tudo é pensado dentro de uma cadeia. E aí eu participei dos chefes gourmets rurais. Achei assim. Então você está alimentando com a sua memória as minhas memórias. Que bom. E aí, então, nessa última edição do Festival de Gastronomia, né, que nós fizemos, ele foi também um festival que resgatou os produtos da roça. A temática foi na Mantiqueira Tem, então aí a gente já ampliou, né, para trazer produtos da Mantiqueira em si, não somente de Gonçalves, mas sempre a gente convidava os chefes de cozinha, os cozinheiros, a trazerem pratos e receitas usando ingredientes da nossa realidade, do nosso dia a dia. E aí o festival cresceu, né? Ele foi para um lugar muito maior e a gente começou ano a ano a agregar, além de restaurantes, muitos produtores rurais. Então nós temos, né? Tivemos na última edição um espaço grande para os artesãos, para eles poderem expor seus produtos através da Associação Local de Artesãos. Nós tivemos várias quituteiras vendendo roscas, pães, produtores rurais de queijo que puderam trazer seus produtos para degustação e comercialização.
além de valorizar, né, os outros segmentos que queriam participar. E a gente percebeu que teve um envolvimento muito grande, né? Os cozinheiros, os chefes de cozinha, eles se sentiam muito valorizados de fazer parte do projeto e de poder apresentar esses produtos, esses pratos para os participantes. A gente sempre teve uma, né, uma defesa, digamos assim, que o festival de gastronomia, a intenção nossa principal não era que ele fosse um evento para gerar uma receita imediata. A gente sempre viu o festival como um investimento de reforço da marca, de publicidade, e esse retorno a gente percebia muito, né? Que os produtores sempre falavam que, graças à participação no festival, eles acabavam fazendo novos negócios, divulgando e tendo um movimento muito bom nos restaurantes deles, durante aquele período e também no pós-festival, que sempre foi a nossa ideia. E aí, paralelo ao Festival de Gastronomia, a gente percebeu que a gente precisava, né, investir muito em qualificação. Então, nesses últimos 2 anos, entre 2017 e 2019, a gente trabalhou muito forte a parte de capacitação, com parceiros como Sebrae, Senac e o Senar Minas Gerais. Então, o Sebrae veio com toda a parte, né, de empreendedorismo, o Senac veio com a abertura do Grande Hotel em Campos do Jordão para a gente fazer visitas, com palestras dos professores, com as boas práticas. E o Senar Minas foi um grande parceiro, viabilizando para a gente os cursos de turismo rural. E o que foi assim muito bacana nessa oportunidade? É que nós conhecemos todos os cursos, todo o portfólio que eles tinham, só que nós tínhamos uma dificuldade com a demanda, porque os cursos eram longos e era um desafio, principalmente para o produtor rural, convencê-lo de que valia a pena ficar 5 dias fora da propriedade dele para fazer um curso. E aí, Né? cabe ressaltar que você está falando de produtor rural tradicional. Sim. A característica do universo rural de Gonçalves é por isso que eu comentei no nosso começo de apresentação que você está num universo tradicional que aceitou uma nova visão com os novos rurais, né? Isso é bem interessante, porque são tradicionais na sua essência, né? Então, e assim, o que a gente ficou muito feliz é que nós conseguimos trazer para essas capacitações os tradicionais realmente mais antigos, né? A primeira geração, digamos assim. Mas quando nós tínhamos resistência desses que já falavam assim, não, eu já estou velho para isso, fiz a vida toda dessa forma, não vou mudar não. Aí vinham os filhos ou os netos e que ficavam super empolgados e que começavam a ver como uma oportunidade. Né? Porque um recorte que eu sempre gosto de fazer, que eu abro um parênteses, é que assim, depois que o turismo chegou em Gonçalves, a gente viu que os jovens começaram a ficar mais aqui. Porque antes não tinha muita opção, né? O pessoal que ia embora para estudar acabava ficando em outras cidades, porque o mercado daqui era muito limitado. E hoje a gente já vê boa parte dos jovens indo embora, fazendo faculdade, se especializando e tendo boas oportunidades aqui em Gonçalves. E fora isso, o mundo de Gonçalves é interessantíssimo. Os encontros musicais que seja no Coreto só tem gente assim, aparece de vez em quando umas pessoas, muito, então assim, o mundo chegou em Gonçalves, não é isso? Sim, e também a gente está muito perto de grandes centros, né? Então, quando tem alguma necessidade ou quer alguma coisa que é de grandes centros, é rápido o deslocamento também. Então, eu falo que a gente é privilegiado em vários sentidos, né? E, e aí, quando a gente trouxe esses cursos, qual que foi o desafio? A gente queria muito já trabalhar o programa de turismo rural, que é um programa longo, mas a gente viu que talvez a gente não conseguisse ainda quórum. Então, a gente começou a trabalhar com cursos menores. Primeiro, cursos de 24 horas, depois de 30, chegamos no de 40. E aí, depois de 2 anos fazendo esses cursos menores, né, os módulos individuais, a gente conseguiu formar a primeira turma de turismo rural para o programa, que é um programa longo de 6 meses, né, com uma carga horária bem, bem complexa. E aí, quando a gente formou essa turma, a gente ficou muito feliz, porque a gente teve um grupo muito heterogêneo.
A gente não fez só, né, a gente não abriu só para o pessoal de Gonçalves. A condição do cenário é que nós trouxéssemos produtores rurais do entorno. Então, nós tivemos participantes de Gonçalves, Córrego do Bom Jesus, Paraisópolis e São Bento do Sapucaí. Então, foi muito legal, porque foi uma troca de experiência muito rica. Você está sem áudio. São Bento é São Paulo, não é isso já? São Bento é São Paulo, é. É o que a gente sempre brinca, né? Eu falo que assim, a gente é muito privilegiado, porque a gente está na Mantiqueira, mas assim, a gente está na Mantiqueira, mesma hora que é mineira, ela é paulista, porque a gente brinca que o turismo não tem fronteira, né? O visitante, ele não está preocupado se aqui é Minas, se ali é São Paulo. Ele quer conhecer. E aí, assim, foi uma oportunidade muito bacana, porque os produtores rurais conseguiram ver realmente o valor que eles podem agregar aos produtos e tudo que dá para se fazer em parceria, né, com o coletivo. Então, foram 6 meses de trabalho, com todos os alunos participando, a gente não teve evasão. Teve uma formatura que foi a realização de um evento para promover o turismo rural da região, né? Eles conseguiram se organizar e criar folheteria, convidar autoridades, fazer o lançamento de roteiros, sabe? Foi muito bacana. E aí, junto com isso, veio o fortalecimento desse segmento também no Circuito Serras Verdes, porque o Circuito Serras Verdes, que é uma, né, uma instância de governança regional, tem 19 municípios. E boa parte dos municípios que participaram desse programa de turismo rural são associados a ele. Então, a gente conseguiu levar para o circuito essa ação. Então, hoje, dentro do Circuito Serras Verdes, né, a atual diretoria que eu colaboro, a gente tem um eixo que é o eixo de turismo rural. Então, a gente finalizou, antes da pandemia, um roteiro, né, um material que hoje ele está digital, mas que a gente vai fazer, já formatou, já diagramou uma revista. E aí, a gente tem 10 roteiros de turismo rural, formatados, precificados para colocar no mercado. Nesse novo mundo pós-pandemia, que as Sim. operadoras e o mundo está procurando rural. Ou seja, está pronto. Está pronto. E aí a gente teve tempo, né, de adaptar, porque o lançamento era dia 26 de março. A gente estava com o material pronto, gráfica fechada. Aí, quando a gente viu que a situação era mais grave do que a gente imaginava, a gente resolveu não colocar na gráfica, já pensando que podia ter que fazer alguma alteração. Então, a gente soltou ele né, no meio online, a gente tem ele digital já disponibilizado, e agora a ideia é imprimir para os próximos meses, para a futura participação em feiras, ou nesse novo normal que a gente vai ter. Só que aí, aos pouquinhos, a gente está conseguindo mobilizar a região como um todo. Porque eu falo, Gonçalves, a gente tem uma localização geográfica muito privilegiada. Além de ser muito próxima, né, Minas e São Paulo, a gente tem o quê? Municípios que fazem limite, que a divisa a gente brinca que é realmente uma cerca. Então, por exemplo, tem produtores de azeitona que tem um agar maravilhoso, sabe? Um super investimento, uma propriedade linda, que é no município de Consolação. Mas a gente brinca que é no município de Consolação por conta de uma cerca. Ele está, assim, totalmente na divisa de Gonçalves. Então, a gente trabalha em parceria, sabe? Consolação divulga como Consolação, quando é oportuno para eles. Quando a gente está numa ação de Gonçalves, a gente leva como sendo Gonçalves. E para o turista que está aqui não faz diferença nenhuma, porque é realmente na divisa, né? Ele não sabe, ele não tem essa preocupação se ele está no município X ou no município Y. E a mesma coisa acontece com as cervejas. A gente elaborou um roteiro que chama Terras do Malte, né, que a Fernanda também faz parte, e foi justamente isso. A proposta é pegar as cervejas da Mantiqueira. Nesse primeiro momento foi da Mantiqueira Mineira, então a gente chegou até Extrema, que é a divisa de Minas com São Paulo, e chegou em São Paulo com Campos do Jordão e Santo Antônio do Pinhal. Você está me falando que a senhora das especiarias está trabalhando com cerveja e malte também? Sim, Dona Senhora das Especiarias. A gente teve um projeto que a gente desenhou ano passado e o evento foi agora no final de fevereiro, né? E o cronograma dele era para a gente ter mais 2 eventos agora até o final do ano em outras cidades de Minas, que aí a gente, né, não vai conseguir realizar, mas já está vendo um novo formato e transformou esse projeto, que era um evento grande, num roteiro.
Então, pós-pandemia, a gente tem esse roteiro para ofertar, oferecendo, né, a passagem por diversas cidades da Mantiqueira Mineira e Paulista. E tudo dentro de propriedades rurais. Que delícia! E também, eu lembro, Talentos do Brasil Rural, vocês foram na Copa de 2014, né? Uma das regiões Talentos do Brasil Rural, que ficou uma marca, pelo menos foi aí que eu entrei perto e falei, nossa, que região diferente. Ou seja, vocês vão acumulando experiências num mundo que você sabe que vai exigir essa experiência e também uma consciência do produto. E o turismo rural agora que tem essa marca, Turismo Rural Consciente, né, que é uma postura empresarial, sabe que surpreendentemente nessa primeira leva nós tivemos empresários, inclusive o pessoal da região, o pessoal das frutas vermelhas, daquela adega, aquele produtor de frutas. Ai, vai me faltar o nome agora. Adega Elis, será? Não sei. É o Onde, Rogério. onde fica? Fica aí, fica na divisa entre vocês e Gonçalo e São Bento também. Deve ser o Entrevilas, O Entrevilas, é isso? do Rodrigo. O Rodrigo. Então, assim, já está tendo essa. Ou seja, vocês também vão entrar nesse processo de um turismo consciente, né? Daquele empresário, e que a consciência é além Covid, né? A consciência é uma consciência de responsabilidade empresarial, de cadeias curtas, é o que quando você traz o slow food, você traz a cadeia curta do produtor até a tua mesa, até isso é interessante. E para mim o que eu acho muito interessante na visão de uma agrônoma, né? Você que tem a visão da comunicação, na visão de uma agrônoma, vocês são uma região que conseguiram unir elos muito distintos, que é o novo rural, o antigo rural e a juventude rural, ou seja, o novo rural é aquele que não era rural e retoma. O tradicional rural é aquele produtor que usava as bases tecnológicas tradicionais e que, por sua vez, o jovem rural, que é a sucessão do campo, se fez. Então, Gonçalves tem um triângulo de ruralidade muito para nós que trabalhamos no desenvolvimento territorial, é uma, é uma panela de pressão que pode estourar, como pode ser muito charmoso, como me parece que por aí foi, né? Tudo bem que eu sei que o trabalho não foi fácil, mas chegaram a um denominador comum esses três eixos ou não? Sim, eu acredito que sim, porque o que a gente percebe é que o formato dos empreendimentos que vem para cá, eles, na grande maioria, têm a mesma proposta. Então, são empreendimentos menores, né, e que valorizam muito essa diferenciação do rural. Porque, assim, a gente sempre brinca, Gonçalves tem um centrinho muito pequenininho. Tem um centro muito pequenininho e que tem uma característica, né, que não é de ser badalado à noite. Então, as pessoas vêm para o centro para conhecer as lojas de decoração, de artesanato, para comer em algum restaurante, ou vêm à noite para jantar. Nós temos poucas opções de bares e restaurantes que funcionam até muito tarde. Não é essa a proposta. Só que, em contrapartida, a gente tem muitíssimas propriedades rurais que funcionam durante o dia para almoço na zona rural. E à Então, noite assim, para jantar também, né? Que fica. sim. E o que é muito legal é que a cidade pode estar cheia, mas você não precisa estar no centrinho onde tem muita gente. Você tem a possibilidade de ir para um restaurante, né, fora do centro, para comer uma comida mais requintada, se você quiser, ou para comer aquela comida típica da roça mesmo, de fogão a lenha. Você tem restaurantes que têm uma estrutura de mesas, de serviços mais diferenciados. Você tem aqueles que o mais legal é você ir sentar no gramado, fazer teu prato lá no fogão a lenha e sentar no gramado embaixo de uma árvore para comer. Uhum. Então, assim, eu acho que né, para esse novo momento que a gente vai viver, isso vai ser um grande diferencial, Vai né? Que são combinar. espaços maiores, arejados, que acabam passando uma segurança maior. E como É, são empreendimentos familiares, tem essa preocupação do cuidado, porque você vai cuidar do teu hóspede da mesma forma que você cuida da tua família. você tem a família, o colaborador, que muitas vezes é a família, porque a agricultura Sim, familiar, e você tem assim, a relação
de cuidado, de consciência, eu acho que isso vai... No Brasil, que nós estamos numa outra fase, mas no mundo isso está acontecendo na China, isso está acontecendo na Irlanda. Portugal rural está lotado, assim, no sentido lotado de reserva, e porque eles têm, então, até outubro, novembro, o ser humano realmente, depois dessa fase, que todos nós estamos levando um susto, nós vamos procurar isto, e eu acho que o turismo rural, ele não vai, é isso que eu falo para as pessoas quando elas me perguntam, eu falo, a gente não vai forçar a barra, porque a gente é essa barra, a gente tem esse conceito, a gente não precisa mudar este conceito, nós não estamos construindo um produto para atender uma demanda, nós temos um produto que vai ter uma nova demanda, né? Tudo bem que vai ter tudo para tudo, mas neste momento vai ter tudo para tudo sem avião, né? Porque É a última coisa, né, que as pessoas vão querer além de ser a no última futuro coisa, próximo. eu vejo, né? Eu vejo como mãe. Eu sempre faço tanta coisa, mas como eu te disse antes, o que eu mais fiz de melhor foi ser mãe. E meu único filho mora na Holanda, partindo para a China para o doutorado. E eu querendo vê-lo, meu único filho. E da primeira semana agora que eu ia, me falaram que eu ia ter que ficar 15 dias de quarentena em Lisboa. Ok, dou um jeito, fico 15 dias de quarentena em Lisboa e vou para a Holanda. Agora, já nessa segunda fase, Não pode. nem quarentena em Lisboa vão me deixar fazer. Ou seja, então assim, eu queria, por um motivo real, que é a formatura do meu filho, não vou poder ir. Os outros que só iam a passeio não vão poder ir mesmo. Então, o fato é que esta visão nacional, tudo bem que eu acho que o mundo vai pelo menos retomar em algumas, mas neste momento, e o turismo rural não está tendo que mudar seu preceito. Seu preceito é esse de natureza. Eu acho que isso vai ser interessante. E acho sim, acho que chegou a vez dessa proposta. Só que tem que ser realmente um turismo rural consciente, tem que ser realmente um turismo rural que demonstre que acredita nessa perspectiva. E eu acho que a Serra da Mantiqueira tem muita chance de ser um dos grandes destinos da atualidade. Isto não sou só eu que falo, mas toda a coisa estão falando da Serra da Mantiqueira. E Serra da Mantiqueira, e Serra da Mantiqueira. Eu estou aqui na Serra de Atibaia, que é um circuito, né, no circuito turístico, que também já está tendo as suas pressões, né? As pessoas querem visitar, e o empresário daqui falou, não, espera aí, vamos esperar, porque a gente tem que pensar. Então, assim, é um processo bem interessante. Marília, olha, é tão bom ouvir a memória dos outros, porque vai alimentando a minha memória. Eu espero poder brevemente ir às compras em Gonçalves, comprar ovos, comprar verduras, passear, ir experimentar, assim, vivenciar o slow food na pousada, né? Ver essa cadeia curta, ver as arcas de gosto, passar na Senhora das Especiarias, que agora que eu sei que é uma mestre cervejeira, Tá, também. comprar as geleias. Eu já fiz uma encomenda. Eu falei, olha, o dia que a gente conseguir criar uma geleia para diabéticos, ela falou, olha, vou tentar. Comprar os queijos, né? Porque a gente está com uma diversidade muito grande. Tem queijo de cabra, de ovelha, de búfala, de vaca. Isso já é novidade para mim, já tem essa diversidade. Opa, então vamos às compras de fato. Sim, tem. E as propriedades estão todas adaptadas, né, para receber o turista. Então, tem a experiência, que é muito bacana. Isso deve ser interessante para um restaurante como o seu, que está uma pousada que tem um restaurante detalhado, que tem produto de origem aí do lado de casa, né? E fora produzindo também, vocês produzem.
Sim, é muito legal, porque assim, o café da manhã, né, que sempre foi o nosso carro-chefe, que é o diferencial É, realmente da pousada, é muito bacana quando a gente vai conversar com o hóspede, porque assim, os únicos produtos que a gente compra prontos de fora é o pão francês e o biscoito de polvilho. Porque todo o resto, ou a gente faz no restaurante, ou a gente compra de pequenos produtores, né? O queijo Minas nosso é um produtor de um bairro vizinho, então ele entrega para a gente 3 vezes por semana. É queijo fresquinho. O mel vem de um produtor local. Os ingredientes que a gente usa para fazer a salada vem da feirinha de orgânicos, as folhas. A leitoa, o frango caipira, a gente vai pegar do produtor rural. Então, assim, isso realmente, além de ser um gosto, o paladar ser outro, traz uma memória afetiva para todo mundo que tem um pezinho lá na roça, né? E quem não tem fica morrendo de vontade de entender como que é isso. Sumiu o teu áudio. é verdade. Então, aí vem esse novo rural, encantado com essa perspectiva de poder entender e que cria essa relação. Bom, eu quero te agradecer sua memória, dizer assim que esse projeto ele vai estar no canal de YouTube, é um projeto que essas memórias eu acredito que vão apoiar muitos estudantes, muitos empresários que estão no momento, ou muitas pessoas que estão querendo nos entender. É sempre bom ouvir notícias de Gonçalves, da Mantiqueira, sempre bom te ver. Parabéns por essa sua nova fase, tá bom? Obrigada e a gente se vê em breve. Eu que agradeço participar, conversar com você e ver, né, como que o turismo rural transformou a vida das pessoas que moravam na roça e como que hoje a gente se sente orgulhoso de ter essas raízes. O turismo rural transformou a minha vida. É o que eu falo. É o papel da mulher no universo rural. O turismo rural deu um espaço que a gente não tinha. 30 anos atrás, ser mulher rural, agrônoma, não era tão fácil. E o turismo rural, Imagina. por isso, dá força das mulheres rurais e desse recorte. Obrigada, Marília. A gente se Eu que vê. agradeço, Se Andréia. Tudo cuidem. de bom. Tchau.